Tá bom. Sem problema. Proibido. Proibida pra mim, no way. No way. Sejam muito bem-vindos aos 3 Elementos, sua dose de dopamina semanal. Tenho aqui ao meu lado Emílio Garcia. Tudo bem, Juanito? Tudo bem, meu caro? E ao seu lado, a incrível Camila Massuda. Oi. Linda! Obrigada. E hoje, meus caros, sendo bem objetivo, nós iremos falar sobre o Deus de Spinoza. Já me perdi. A gente ouve por aí... O que você se perdeu? O Deus cristão, o Deus, não sei, agora o Deus do Spinoza. Deus de Spinoza, pois é. Existe, as pessoas falam, de vez em quando se ouve o Deus de Spinoza. O Einstein falou, quando perguntaram, você acredita em Deus? O Einstein, acredito, mas no Deus de Spinoza. Perfeito. E aí você fica, que diabos? Quem que é esse Spinoza e quem é esse Hoje Deus? você vai saber, mas eu vou deixar o doce por final. Porque primeiro eu preciso contextualizar as pessoas, falar quem foi Spinoza. Perfeito. Para dar um contexto de época, para até ficar mais saboroso a pessoa compreender por que ele interpretou Deus dessa forma. Que é uma forma encantadora, na minha opinião. Então, hoje nós vamos degustar... Degustar. O Spinoza. Degustar esse conhecimento. Ufa. Para esse vídeo que você está assistindo agora, para. Por quê? Não se mexam. Porque a gente tem que fazer a nossa propaganda da Alura. A nossa parceira, desde o começo dos 3 Elementos, que vende cursos incríveis de programação, de gestão, de... Deixa eu ver se você lembra todos. É que eu falei de gestão, aí eu pensei no sistema digestório. Não, querido. É gestão, é de espaço... Gestão. Tem cursos de linguagem de programação, tem Python, tem C2+, tem R, que você pode usar para analisar os seus dados. Tem de línguas. Tem de línguas, você pode aprender inglês e espanhol na Alura e tudo isso, Carlos Ruas, pagando uma única mensalidade. Olha só. Que você vai ter desconto na sua matrícula se você usar o link do 3 Elementos que está aqui embaixo. Então acho que você só tem uma coisa a fazer. Clica no link, dá uma olhada lá no cardápio da Alura. Dá uma bisoiada. Dá uma bisoiada, isso não custa nada. E se você se interessar, você vai lá e faz a sua matrícula usando o nosso desconto. Certo? Gosto dessa ideia. É uma boa, não é? Uhum. Agora a gente pode voltar a se mexer e o povo pode voltar pro vídeo? Nossa, eu já tinha me mexido várias vezes. Você é muito desobediente. Desculpa. Abençoada seja a tecnologia. Perfeito, Carlos Ruas. Amém. Então pode voltar pro seu vídeo e deixa o like e se inscreve no canal, tá? Tchau. Tchau. Então, para começar, eu quero começar com uma tirinha. Perfeito. Uma tirinha que eu fiz deve ter uns 3 anos. E é uma tirinha que mostra as faces que Deus já teve. Para a pessoa que nasceu nesta época, nesse contexto de época, nesse pixel da existência na linha da história, para você, Deus sempre foi do jeito que te ensinaram. Porém, Deus já teve vários conceitos com o passar do tempo. E aqui a gente tá falando especificamente, você me corrija se eu estiver errado, do Deus Cristão. do Deus, Sim. do Deus cristão. Porque a gente tem mania de achar, não, Deus cristão é um só, único, verdadeiro, imutável. Sempre foi desse jeito e tudo Exatamente. Eu já quero começar desconstruindo um pouco essa visão. mais. Né? Porque ele é adaptado de acordo com a geração que nasce, com as dificuldades daquela época, de acordo com a cidade que você nasce, o conceito que eles defendem, se está em tempos de paz, se está em tempos de guerra, e o Deus vai sendo adaptado para os desafios e interesses daquela população, daquela geração. Certo? E essa tirinha retrata isso, porque no Antigo Testamento você tinha um Deus da guerra, Deus realmente chamava seus filhos para a guerra, para matar o amiguinho do lado, isso é muito evidente no Antigo Testamento. E quando os filhos não obedeciam, ainda mandava meteoro, matava todo mundo. Exatamente, mandava Dilúvio. baleia engolir. Baleia engolir. Deus tinha um time. Oi? E Deus tinha um Tinha um time. Tinha um time. Exatamente. Né? Não, Esses são os meus preferidos. não matarás o amiguinho do seu time. O vizinho tá tudo certo. Né? E, tipo, não sou eu que estou falando isso. Isso é bem evidente no Tá Antigo escrito Testamento. lá. Exatamente. Sabe, as leis feitas eram para o seu povo, né? O outro povo, por que existe? E aí depois você tem o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é uma nova roupagem que Jesus traz. Não é mais o Deus da guerra. Jesus fala, gente, Deus é amor,
é o Deus do perdão, o Deus ele te entende, Jesus pregava entre os pobres, Jesus andava entre as minorias. Meu pai me mandou para cá para eu ajudar vocês. Olha só, esse Deus que ama Exatamente. tanto. Um Deus inclusivo. Um Deus inclusivo. Exato. Jesus dava visibilidade aos invisíveis. Então, assim, Jesus mudou completamente a visão que a gente tinha sobre o que era Deus. E essa visão pegou, legal, Deus do amor, veja bem. E é muito mais legal, né, o Deus do amor do que o Deus da guerra. Na Idade Média, foi um pouco deturpada essa imagem dele, porque eles se apropriaram de Deus para controlar socialmente as pessoas, de uma forma muito rígida e muito punitiva. Então é aquele Deus que está te olhando, está te vigiando, você vai para o inferno se não se comportar, se não fazer o que eu quero. Então na Idade Média todo mundo achava que ia para o inferno, né? Era educação pelo medo, né? O homem do saco vai te pegar se você não fizer o que eu quero. Uhum. Então era exatamente educar a criança pelo medo, mas educar... Deus está vendo. Deus está vendo, pois é. Então era um Deus punitivo, você tinha medo de Deus. Você seguia as regras por medo de ser punido, por medo de ir para o inferno. E o que fazer para evitar a porcentagem de eu ir para o inferno? Porque todo mundo ia para o inferno naquela época. E hoje nós temos o Deus customizado. É isso aí. Que é um Deus muito louco. Porque o Deus cristão é um só, mas cada um tem o seu. Você faz o cherry picking de regra. Essa regra que eu acho da hora eu vou usar, essa aqui eu não acho tão boa. Ah, Deus não está olhando nesse momento. Cada um tem o seu Deus, É isso. que se encaixa nos seus interesses. É que nem restaurante self-service. Você pega o que você gosta e descarta o que você não gosta. Né? Assim você monta o seu Deus. Então, se antes, na Idade Média, a igreja que centralizava o que era Deus, e você tinha que acreditar nisso, querendo ou não, hoje, você que escolhe uma igreja que tem um Deus que defende os seus ideais. E se não tiver nenhuma, eu abro a minha. Exatamente. Né? Se não tiver nenhuma, tive uma visão nova de Deus aqui, vou abrir a minha igreja. Pois é. Eu vou na igreja tal porque essa igreja defende um Deus que combina mais com os meus interesses. Perfeito. Esse é o Deus customizado, é um Deus montado de Lego. E todo mundo fica feliz e todo mundo acha que vai pro céu. Presidiário acha que vai pro céu, político acha que vai pro céu, todo mundo vai pro céu, porque é o meu Deus, é o Deus que me entende, é o Deus que me perdoa. Uhum. É por isso que você tem o traficante evangélico, que parece meio paradoxal, um traficante seguir aquilo que Jesus defendia, mas para o traficante, o meu Deus me entende, o meu Deus entende a situação que eu cresci, as dificuldades que eu passei, logo o meu Deus me perdoa. Então você consegue ter um traficante evangélico. Tem uma galerinha que defende que para você exercer o seu cristianismo, não estou falando nem do Deus do Antigo Testamento, estou falando do cristianismo. Tá escrito lá na Bíblia que você tem que ter arma em casa. Jesus Que armamentista. E que bandido bom é bandido morto. Bem-vindo à época do Deus customizado. Você tem um Jesus armamentista. Jesus armamentista que defende que bandido bom é bandido morto. E capitalista. E capitalista. Jesus capitalista, Opa, que Bitcoin Pois é de Cristo. Quando ele multiplica os pães ele está fazendo um investimento. É exatamente isso. Multiplicando É os isso seus aí. bens. É isso. Então você tá certo. consegue deturpar para uma visão mais individualista, elitizada, capitalista, para Jesus estar do seu lado, obviamente. E armamentista acho maravilhoso. Armamentista é Transformar espetacular. água em vinho é agregar valor. Transformar água em vinho e agregar valor, é exatamente Olha que isso. sensacional, né? Como é que a gente consegue fazer, brincar do Deus customizado. Exato, Então, assim, exatamente. eu tô dando todo esse contexto para vocês, porque para falar que tem uma quinta visão de Deus, obviamente essas são as mais famosas na história da humanidade, mas no século XVII, um cara chamado Bento de Spinoza resolve trazer uma nova roupagem para Deus, inovadora, original, diferente, que ninguém tinha pensado até então. Hoje você pode ter pessoas que pensam como ele, mas naquela época era uma coisa nova. Revolucionária. Então vamos lá, quem foi Bento de Spinoza? Ele era judeu, ele veio de família judia, que isso por volta de 1630 que ele nasceu, e foi uma família que fugiu da Inquisição portuguesa. Porque existia muitos judeus em Portugal, no século XVII, mas Portugal tinha feito uma aliança com a Espanha. A Espanha já perseguia os judeus, e nessa aliança, nessa diplomacia, o rei da Espanha falou assim, olha, para a gente fazer essa aliança, uma das minhas exigências é que não tenha judeus em Portugal. E o rei de Portugal, tá bom,
Ok. Bora lá. E ele permitiu que a Inquisição perseguisse os judeus de Portugal. Então a família do Spinoza inicialmente se converteu de uma forma forçada ao catolicismo, mas isso não foi suficiente, a opressão continuou muito forte, eles foram obrigados a fugir de Portugal e se refugiar em um local da Europa que era um pouco mais tolerante, que era Holanda. Principalmente Amsterdã. Eles fugiram para Amsterdã, que você tinha um pouco mais de liberdade. E Bento de Spinoza nasceu em Amsterdã. Ele é holandês, apesar de ter família portuguesa judia. Cresceu bem abastado, o pai era comerciante, então a família tinha uma boa renda financeira, uma boa estabilidade. Se apaixonou por filosofia, tem uma biblioteca invejável, então ele desenvolveu muito a diversidade intelectual dele, e com livros desde a Grécia Antiga. Para aquela época, ter uma biblioteca daquela era uma coisa muito invejável. E ele se apaixonou por filosofia, ele queria ser filósofo. Porém, quando o pai vem a falecer, ele é obrigado a assumir os negócios do pai, a ser um comerciante, coisa que ele odiou, porque ele achava algo fútil, ficar vendendo mercadoria, minha vida vai ser isso até o final, ficar vendendo mercadoria, ganhando dinheiro. Ele odiava fazer aquilo. E ele... Que papo de playboy, né? Eu quero ser... Eu tava tanto lá em casa pensando e agora eu preciso trabalhar. Oh, meu Deus, que coisa horrível. Pois é. Que fútil. Eu quero ser artista, Quero papai. quero ser filósofo. Quero filosofar. Então. E ele ficou na encruzilhada de que ou eu tenho uma vida estável, porém amargurada, ou eu vou fazer aquilo que eu amo, mas um risco. E ele decidiu largar os negócios do pai. Foda-se. Vou fazer o que eu amo, vou ser filósofo e arcar com as consequências. Ele arranjou um emprego de meio período para poder ter o mínimo para se manter e, no resto do dia, ele conseguia se dedicar à filosofia. Ele conseguiu um emprego de polidor de lentes. Então, caramba! Ele polia lentes. Dava tempo para pensar também, né? Ficava lá refletindo, era meio período, e depois ser filósofo, brincar de ser filósofo. E foi nesse tempo que ele não só estudou muita filosofia, e aí ele começou também a criar os seus conceitos filosóficos, publicar os seus livros com a sua visão de mundo. E aí que a coisa foi funcionando, porque ele era muito original, ele era meio outside, ele era fora da academia, então ele trouxe conceitos muito diferentes da visão vigente da época filosófica. E ele lançou um livro que foi o mais polêmico deles, que era Tratado Teológico Político. E aí você pensa, ele vai falar sobre política. Ele utiliza grande parte do livro para criticar a igreja e a religião. Já não basta ter sido expulso de um lugar, ele queria ser expulso de todos os lugares, né? E aí você pensa, mas o livro não é sobre política? Ele vai falar sobre religião? Mas para ele tinha tudo a ver uma coisa com a outra. E ele deixava bem claro, tipo, no contexto de época da Europa do século XVII, a igreja, para ele, exercia um controle social muito forte. E o rei se aproveitava da igreja para controlar a população. E para Spinoza, a forma de você fazer política, ter progresso político, ter perspectiva de progresso e mudança política, você deveria diminuir o poder da igreja no Estado. Porque a igreja não quer mudança, a igreja engessa, a igreja está controlando a gente. Como é que eu vou querer progresso se eu estou sendo controlado, se eu estou sendo oprimido por essa força maior? Então, ele faz duras críticas à igreja, o que ela representa, o formato que ela tinha naquela época. Como eu falei, a Inquisição ainda existia, pessoas ainda eram queimadas por pensarem diferente. E ele começou a dissecar o que é religião. Ele começou a trabalhar isso no livro, né? Ele foi mais a fundo. O que é religião? Como ela se constrói? O que é Deus? E por aí vai. Então, assim, para ele, as pessoas se expressavam religiosamente de uma forma errada. As pessoas se expressavam religiosamente por ansiedade e ignorância. O que eu quero dizer com isso? O ser humano precisa compreender a realidade que ele vive. O ser humano teme a natureza, desde dos primórdios, né? Trovão, fogo. A natureza é uma coisa ameaçadora. Eu preciso ter minha toca é minha segurança. E eu preciso compreender a minha toca, eu preciso ter controle da minha toca, e isso me dá segurança no local que eu estou. E quando você vai para a natureza, você fica aterrorizado.
Você tem a necessidade de compreender a natureza e de controlar, e até controlar a natureza. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho uma colheita, e essa colheita depende da natureza para ter sucesso, e se essa colheita dá uma geada, se dá um incêndio, minha família passará fome, né? Nós podemos morrer se não for pelo sucesso dessa colheita, isso gera ansiedade. Claro. Eu vou ficar desesperado, eu preciso compreender a natureza e até tentar controlar ela para o sucesso da colheita. E essa ansiedade, esse desespero, acaba me levando para a ignorância. A ansiedade te leva para a ignorância, porque você tenta compreendê-la através da superstição. Uhum. Veja bem, quem está dizendo isso é Spinoza, ele é bem agressivo. Não é você dizendo isso. Não né, sou cara? eu, é o Spinoza. Estou dizendo a linha de raciocínio dele. Não Ele é você dizendo que Deus é uma invenção humana para ocupar os espaços que a gente não consegue explicar de como o mundo funciona, ou que a Não. gente não tem controle. Até porque Deus, para mim, é um guaxinim mariachi. Por exemplo. Veja bem. Então, através da ignorância, para Spinoza, a gente tenta interpretar a realidade. Porque nós acabamos criando a superstição. Nós fazemos danças, fazemos oferendas, fazemos sacrifícios, achando que estamos controlando a natureza, se comunicando com ela para poder preservar a minha plantação e eu ter sucesso nessa, né, na colheita. Porém, é uma falsa sensação de segurança. Eu estou interpretando a realidade de uma forma errada, sem perceber. E aí essas superstições, a Spinoza ainda vai além. E a coisa começa a dar mais errada ainda, porque as pessoas se organizam essas superstições em dogmas. Você não pode questionar elas. E aí botam essas superstições no seu cotidiano, na sua cultura local. Começam a colocar representantes. E aí você vai institucionalizando a superstição, que é o resultado da igreja. Uhum. E os seus representantes são muito mais valorizados pelas pessoas que a seguem, porque trazem soluções fáceis que curam e resolvem tudo, e acabam desprezando as pessoas que realmente querem compreender a natureza, compreender Deus através da razão. Essas pessoas são desprezadas e perseguidas. Então ocorre uma inversão de valores. Então, por isso que ele condena muito o formato atual de igreja, principalmente daquela época, né, que existia uma perseguição, a família dele veio de uma intolerância religiosa, de uma perseguição religiosa. Então ele sentiu na pele o que é isso, né, e ele combate muito esse formato. Uhum. E aí você fala, tá bom, Spinoza, okay, você criticou a igreja, criticou a forma que as pessoas tentam chegar a Deus. Então, e você? Então, Vai lá, espertão. Vai lá, espertão, né? O que é Deus para você? E aí ele vai falar, calma, primeiro deixa eu falar o que não é Deus para mim. E aí ele fala que a última coisa que Deus é o Deus que a gente acredita hoje, que é o Deus pessoal, né? Ele chama de Deus pessoal. O que é o Deus pessoal? É praticamente Deus customizado. Uhum. Deus pessoal é aquele Deus que me entende, é aquele Deus que me guia, é aquele Deus que me ouve, é aquele Deus que se preocupa com a minha conta bancária. Caramba, eu sou muito sortudo, porque o cara que criou o mundo, o cara que criou o universo é meu amigo. Eu converso com ele. Ele me guia, se eu estou preocupado, ele me acalma. Ele te acalma. Cara, que Se você tem um problema, ele resolve. Ele me ajuda a resolver. Claro. Que sortudo que eu sou. Veja bem, você não acha muita coincidência de o Deus criador do universo ter logo a nossa imagem e semelhança? De um ser humano? Não é Ele criou tanta coisa, por que a gente? Ele é né? igual a gente, não é muita coincidência isso? E Spinoza defende que, na verdade, a gente está se projetando em Deus. No que ele representa. Nós estamos nos espelhando em Deus. E isso é a pior forma de entender. Porque, na verdade, se o seu Deus concorda com os seus interesses, coincidentemente, aquilo que você defende, o seu Deus também defende, na verdade é um reflexo seu. Uhum. Você fabricou um Deus à sua imagem e semelhança. E não, o oposto. Você, na verdade, está cultuando o seu narcisismo. Uhum. Você está cultuando o seu ego. Lembrando que isso é o que Spinoza disse, Isso tá, é o que gente? Spinoza disse. Por favor. Isso é tudo menos Deus. Você está Mas se ele- aproximando... Ele era bem ousado, né? Ele Numa não... época de Em perseguição. 1600, a Inquisição ainda existia. Eu vou chegar lá ainda, nas consequências disso. Eu vou Eu chegar só lá. fico imaginando a mãe dele falando assim,
Meu filho, a gente já foi expulso de Portugal. Pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. De novo, não. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Então, olha que argumento interessante esse do Spinoza. Isso de que essa é a pior forma de cultuar Deus, achando que ele é uma pessoa nossa imagem e semelhança, e esse argumento de que, na verdade, o Deus pessoal é uma forma da gente cultuar o nosso narcisismo, o nosso egoísmo, o nosso ego. Então, a gente, na verdade, está se afastando de Deus. Uhum. E aí você fala, ok, entendi que o Deus pessoal, assim, ele é muito sedutor, ele é muito tentador, mas ele é a pior forma de você realmente se aproximar de Deus. Então, espertão, o que Vai é lá. Deus? O que é Deus para você? E aí ele começa. Deus é a totalidade das coisas, Deus é o universo, Deus é a natureza, Deus sou eu, Deus é você, Deus é essa cadeira, Deus é o que você pensa. Então, ele defende um Deus que é a natureza. Deus é tudo. Uhum. Deus é tudo. Tudo é Deus. Então, assim, ele não é um cara na nuvem que vai mexer na sua vida. Não existe Ele não tá isso. olhando pra você enquanto você cutuca o nariz. Ele não tá nem aí para você. Porque ele é tudo. Ele é tudo, ele é natureza. E a Spinoza não acreditava em milagre, porque milagre é modificar as leis da natureza. E não existe Deus e natureza e Deus fala, vou modificar as leis da natureza. Não, Deus é natureza. Entende? E até que Spinoza fala no seu livro, quando ele fala Deus, ele fala ou natureza. Uhum. Porque para ele é tudo uma coisa só, é tudo a mesma coisa. Agora, olha o raciocínio do cara. Se Deus é o universo, se Deus é a natureza, e eu sou um ser humano falho, como ele bem explicou, nós interpretamos a realidade de uma forma falha, equivocada e ignorante. Neste tempo, qual foi a melhor ferramenta? Pergunta que eu faço a vocês. Qual foi a melhor ferramenta criada pelo ser humano para compreender a natureza? A ciência. A ciência. Logo, é pela ciência, é praticando ciência que você se aproxima de Deus. Olha que maravilha. Que você compreende Deus. Numa época em que a religião estava em atrito com a ciência, porque no século XVII, em um espaço de 150 anos, você teve Galileu, você teve Kepler, você teve Tycho Brahe, você teve Newton, e estava tendo uma revolução científica, um boom científico, e a igreja meio que entrando em atrito, e Spinoza fala, gente, calma, não, é para andar junto, não é para andar separado. E Spinoza nasceu nesse período, ele vivenciou esse período, ele bebeu dessa água. E ele, como filósofo, você tinha astrônomos dando contribuições, matemáticos dando contribuições, e ele, filósofo, falou, vou dar minha contribuição também. Uhum. Ele conseguiu botar uma roupa de Deus que se encaixava com a revolução científica que estava ocorrendo, dizendo que se Deus é natureza, se Deus é universo, é pela ciência que a gente chega nele, é pela ciência que a gente cultua a beleza dele, o encantamento dele. Então, tendo uma diversidade intelectual com os livros, desenvolvendo isso e praticando ciência cada vez mais e mais e mais, é a melhor forma de você se aproximar de Deus. Eu ouvi um aleluia. Aleluia, irmão. Eu ouvi um aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia, amém. Né? Então, assim, olha que sensacional, né? essa argumentação, que é uma argumentação muito forte, né? Do que é Deus. Por isso que quando perguntaram para Albert Einstein se ele acreditava em Deus, botaram ele ali um pouco contra a parede, ele falou, acredito em Deus, porém eu acredito no Deus de Spinoza. Mas... E um Deus que aí a gente não precisa de um design inteligente, não precisa de nada. Nada disso. Os mecanismos fazem parte de Deus, portanto... Não precisa de nenhuma O triste é que explicação ainda externa. no começo do nosso entendimento sobre espécies, evolução e tudo mais, a gente ainda também colocava o homem como a humanidade, e muito influenciado provavelmente por uma questão religiosa, colocava a humanidade como o ápice da evolução, o organismo mais complexo, o organismo supremo. A evolução tenderia a gente, né? E aí as visões, até Lamarck, Darwin, todos eles iam falando, a gente tem o melhor, do melhor vamos agora entender como que isso regride até um organismo mais simples. E a gente era esse melhor, né? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para Pergunte. vocês.
A gente criou todos esses deuses, né? Uhum. Cuidado, Camila. Não, a gente... É uma ideia que talvez a gente tenha criado todos esses deuses. Será que agora nós criamos mais um? Qual? Aquele último ali que se adequa perfeitamente às nossas vontades, aos nossos desejos, a todos os nossos questionamentos individuais? Que seria? O ChatGPT. Verdade. Ele nos guia. Ele responde cada uma das nossas perguntinhas. Assertivamente. Não, é verdade. Eu questiono, eu tenho uma reflexão que será que daqui a, sei lá, 500 anos, 1000 anos, a gente vai ter a robótica divinizada? Eu quero dizer, um deus tecnológico. Pode ser uma coisa meio surreal agora, mas será que no futuro vai ter uma fusão, assim, de uma divindade tecnológica? Eu tenho muita curiosidade disso. O Neil Gaiman discute isso nos deuses americanos, né? Pois é. Que ele vai falar que os deuses são aquilo que surgem a partir da atenção da humanidade, o ChatGPT, na série o Google e tudo mais. Então que a partir do momento em que a humanidade ela coloca sua mente em conjunto em alguma coisa, surge uma entidade que representa aquela coisa e toda a energia que é dedicada ali. Mas eu tenho uma outra pergunta. Diga. O que aconteceu com o Spinoza? É lógico. Tadinho dele. Lá Ele no se século espinafrou. XVII, ele se espinafrou. Pra onde ele fugiu? Obviamente, ele sabia que se ia casar um reboliço. Porque ele ataca dois conceitos. Ele ataca um conceito de Deus, mas ele faz um ataque que, na minha opinião, é muito mais perigoso. A igreja. A igreja, que é poder atacar da a igreja, instituição. A instituição. Porque você tem muito poder na mão dessas instituições até hoje, mas no século XVII elas eram ainda mais influentes na política dos lugares, e principalmente pensando nos lugares católicos, tá? E cristãos, na verdade, sem considerar outros lugares do mundo hoje em dia, mas ele ataca uma instituição muito rica, com muito dinheiro, com muitos interesses. Não é um ataque que pode passar em vão, né? Ele chamou muita atenção porque ele foi muito ousado em lançar um livro falando sobre isso. Uma coisa muito até original na época, porque ninguém ousaria falar sobre isso. Ele falou, dane-se, eu vou lançar um livro falando o que eu penso. Então por isso que ele se destacou muito, porque era diferente um livro assim, com essa forma de pensar e com essa forma de ver Deus, que se adaptava muito à revolução científica que estava ocorrendo, como eu disse. Ele foi excomungado por todas as formas de religiões que existiam naquela época. O círculo judeu, né, que ele habitava excomungou ele. O termo entre os judeus não é excomungar, mas eles têm um outro termo, mas que é o mesmo significado. E até falaram que maldito seja durante o dia, maldito seja durante a tarde, maldito seja durante a noite. Assim, amaldiçoaram ele. E, tipo, esse livro foi forjado pelo diabo no inferno. Os católicos proibiram esse livro na Europa inteira, entrou para a lista de livros proibidos do catolicismo, mas o Spinoza não era bobo, ele não colocou o nome dele no livro. Ele já sabia que ia dar merda. Que é pro ventilador isso aí. E a editora, o selo editorial era falso. Não é, até a editora tirou dela da reta. Então, o livro dele andou muito clandestinamente pela Europa. Ele não deixou de circular. A proibição, meus amigos, não deixa fazer que as pessoas deixem de usufruir do livro. E esse livro se espalhou para muitas pessoas de uma forma clandestina e com o passar dos anos, com o passar do tempo, finalmente deram os créditos, botaram o nome dele. Ele foi uma pessoa muito odiada para aquela geração, para as pessoas, principalmente de Amsterdã, então ele foi muito excluído. Ele não foi capturado ou algo do tipo, ele soube administrar essa questão. Alguns amigos dele que defendiam os ideais dele foram pegos e morreram fazendo trabalhos forçados. Mas Spinoza, ele morreu cedo. Ele morreu com 44 anos. Caramba! Por problemas respiratórios de poeira de vidro. Porque ele ficava polindo as lentes. Ele polia lentes todos os dias. E isso foi gerando um problema respiratório nele. E com 44 anos, ele morreu de problemas respiratórios. Perfeito. Mas deixou... Horrível. Pois é. Horrível. Horrível. Não, é que eu ia dar um recado, né? Se fica uma mensagem nesse vídeo,
Não abra mão do seu direito de herdeiro. Emílio. Ele largou, assim, morreu aos 44 anos, mas fazendo o que ele amava. queria. Talvez ele preferisse morrer aos 44 fazendo o que ele amava do que Provavelmente. chegar aos 80 amargurado, Provavelmente. né? Que herdou os negócios do pai, nunca gostou e ficou um ser humano horrível. Então fica o dilema aí, você que quer ser empresário ou artista. Não sei se Essa a é moral... escolha. A dicotomia Empresário filósofo. A dicotomia é 80 anos amargurado ou 40 anos morto e feliz. Essa é a dicotomia. Tendo problemas respiratórios agudos, respiratórios mas fazendo o agudos. que ama. Veja bem, né? Feliz. Desafiando a igreja. Vivendo de amor. É isso aí. Mas essa é a história Muito bom. de vida do Spinoza. E quando eu tomei conhecimento desse conceito, que eu nunca conheci essa roupa para Deus, que é como é que eu falo? Unindo Deus e ciência no mesmo lugar, Sim. no mesmo saco, eu não conhecia essa roupagem. Quando eu conheci, eu falei, gente, eu preciso trazer isso para cá. Né? Que a gente fala sobre ciência e, poxa, tem um cara aqui que ele conseguiu unir de uma forma bela esses dois mundos. Então, esse, gente, é o Deus de Spinoza. Se você quiser conhecer mais, pesquise mais sobre Spinoza, que é um filósofo muito interessante. Ele não só fala sobre Deus, o que eu fiz foi um recorte de todo o trabalho dele, mas ele fala sobre política, ele fala sobre ética, ele fala sobre diversos outros assuntos. Ele era muito diversificado. Excelente, Carlos Oz. Gostei muito. Achei também. muito legal. Né? Muito legal. Muito bom. É isso, minha gente. Então, mais uma dose dopaminérgica para o seu dia. Continue acompanhando os 3 elementos. É isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Sucesso. Muito bom. Foi muito bom mesmo. Muito Bentinho. putz, que da hora. Bentinho. Você faz o próximo? Porque, pô, aí eu ia querer saber se Spinoza é bonito, feio, toma banho. Porque conhecimento é algo prazeroso em ser degustado. Perfeito. Leva Excelente. pra jantar Né? antes, né? Uhum. Um vinho, né? É.